Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e esse é o Mono Estéreo. Então a gente perdeu o David Lynch, o diretor norte-americano, considerado surrealista, que fez filmes como Mulholland Drive e o Straight Story, que são meus favoritos, os filmes que eu mais gostei ou fui impactado por eles. Então, pela internet tá surgindo aí vários textos e vídeos e reportagens e homenagens da carreira dele, todo mundo explicando detalhes. E o que eu queria fazer aqui era mais uma impressão do que me pegou dentro da carreira do David Lynch. Ao longo dos anos, minha apreciação pelo David Lynch foi mudando muito. No começo da minha vida intelectual, eu gostava muito daquela força dos filmes dele, de uma espécie de transgressão que aquilo parecia ter e tal. Mas ao longo dos anos isso foi meio que diminuindo. Não é essa parte que eu acho mais interessante dele hoje em dia. O que me pegou nos últimos anos é uma forma como ele retrata algumas coisas cotidianas, que muitas vezes podem parecer surreais porque foi direcionada uma câmera para aquilo, uma atenção especial para aquilo. Então aí acabou que aquela situação ficou surreal. Como, por exemplo, achar uma orelha no meio do jardim, quando a pessoa está cuidando do jardim. Outra coisa também que me pegava muito era o fato de que o David Lynch tinha um desrespeito pela estrutura tradicional de narrativa, mas não é um desrespeito só pelo experimentalismo, mas é mostrar que existem outros tipos de narrativas e que elas estão em choque com as nossas narrativas tradicionais. Por exemplo, no Mulholland Drive é o melhor exemplo disso. Ele constrói uma espécie de filme de mistério o tempo todo, né, trabalhando com a nossa costume de assistir esse tipo de coisa e de ter certas expectativas de como aquelas narrativas vão se desenvolvendo. E ao longo do filme ele vai quebrando a ideia de identidade dos personagens, vai começando a jogar areia ali e de repente você para e tem que desmontar os seus costumes tradicionais de assistir um filme de mistério ou de conseguir respostas para as coisas. E daí, obviamente, em todas as entrevistas ele fala que a ideia dele é um pouco mais trabalhar com experiências. Como é que você encara aquela experiência cinematográfica que está sendo colocada ali para você naquele momento, em vez de querer tirar uma narrativa daquilo, uma explicação. É mais você sentir aquilo que está acontecendo. Então é um olhar sobre coisas cotidianas e é um olhar também sobre até exageros estéticos ou coisas que são carregadas e que a gente, como por exemplo, cores e músicas e um dramalhão, como os filmes deles em muitos momentos têm dramalhões que são como se aumentasse e exagerasse a coisas que acontecem no cotidiano, e essas coisas são convidadas a ser experimentadas como experiências daquele momento específico, não é dentro de uma narrativa, não é aquilo como uma parte de uma explicação maior ou faz sentido na narrativa toda do filme. Não, é aquela experiência mesmo. Se é uma experiência brega e forte e exagerada, é como a gente se sente nessa situação, né? Então, um dos meus filmes favoritos, com certeza, é o Straight Story. Embora ela seja uma história linear, como já vem até do próprio título, ela é uma história muito bonita, de compaixão, e vindo ainda do David Lynch, que sempre teve um olhar específico para violência, para como as pessoas se enganam no cotidiano, ou coisas que as pessoas escondem, e momentos que o inconsciente vem à tona e transforma a vida de um jeito dramático. Quando chega na história, na Straight Story, que é uma história sobre um senhorzinho que quer se reconciliar com o irmão e por isso resolve fazer uma viagem usando um cortador de grama, atravessando um estado dos Estados Unidos, e é uma espécie de purificação pessoal, de jornada pessoal. Quando ele conta uma história que ela parte de um absurdo, mas contada de um jeito completamente cotidiano e linear, como um mestre do cinema americano mesmo que saberia fazer, aí fica ainda mais pesado, porque o David Lynch ele consegue captar essas vibes, esses climas e também os detalhes das coisas cotidianas que fazem realmente ter uma experiência
de conexão mesmo entre a minha empatia e a capacidade que eu tenho de entender os sentimentos dos outros e experienciar também elas como parte de mim mesmo. Isso surge e mostra que se o David Lynch quisesse, ele poderia ter sido um perfeito cineasta desses manipuladores tradicionais. Mas ele foi um cineasta que fez o contrário. Ele resolveu colocar em primeira mão, assim, mostrar para as pessoas como funciona o processo manipulativo mesmo, que é não só do cinema, mas nosso com a gente mesmo, né? Do nosso próprio nossa própria psicologia com a gente mesmo. Quase todo filme dele mostra como as pessoas chegam no limite por conta dessas narrativas que elas criam para si mesmas, ou por conta de narrativas que estão ali subjacentes a elas e as pessoas nem percebem que estão ali, e de repente aquilo vem à tona e se transforma numa coisa que pode ser uma tragédia ou até uma comédia. Os filmes dele estão cheios de detalhes e demonstrações disso. E outra coisa que acabou ficando muito proeminente nesses últimos anos de vida do David Lynch é o fato de que ele mesmo se tornou um personagem, e aí a gente tem uma relação parasocial com ele, né? De acompanhar previsão do tempo que ele fazia e as doideiras o personagem que virou o David Lynch, saindo na rua com a vaca para divulgar o filme e falando coisas na televisão, ou na internet, sendo meio que misterioso, ou tentando criar ele virou, de alguma forma, nos últimos anos, uma espécie de influencer dentro do que ele consegue ser. E esse personagem acabou influenciando muito toda a interpretação que a gente tem dos filmes dele, por conta de que a gente já espera. É como se falasse, isso aí faz parte do personagem David Lynch. E aí a gente que está acostumado a narrativas, está tão viciado em narrativas, a gente cria a narrativa do David Lynch. Então isso faz sentido dentro do personagem David Lynch. Eu acho que isso faz parte, é assim que a gente funciona, e esse em especial a internet, né? Mas, de uma certa forma, isso não diminui o impacto que algumas partes dos seus filmes têm ao longo dos anos. A gente transformar isso num pacotão David Lynch. David Lynch é esse cara esquisito, que faz coisa esquisita, que tem essa fala e age desse jeito. E ajuda, numa certa forma, uma marca, mas por outro lado também diminui o impacto do trabalho dele. Ainda assim, ele era esse grande personagem que sabia enfocar o cotidiano. Então muitas vezes você ia no site dele, você tinha uma filmagem de ele mostrando um bicho, um inseto fazendo aquilo que o inseto faz, e ele botava a câmera nisso e criava a partir dali chamava atenção, e aí vira uma experiência de conteúdo, uma experiência cultural, porque tem uma câmera ali mostrando uma coisa que normalmente você no cotidiano só vai agir dentro do modo aceitação ou rejeição, e não vai parar para experienciar aquilo naquilo que aquilo é, na crueza do fenômeno, né? O que vai acontecer é que você fala, eu gosto ou não gosto de barata, eu gosto ou não gosto de inseto, em vez de prestar atenção no que está acontecendo ali. Então isso aí também eu acho que é uma coisa que eu achava muito interessante do trabalho do final de carreira dele, que esse desejo de ficar mostrando o cotidiano aumentado, como se fosse uma lupa em cima do cotidiano. E uma coisa que eu não tinha um grande interesse sobre isso eram esses maneirismos que acabaram se transformando em torno do personagem dele. O maneirismo que eu digo muitas vezes é um uso certo de violência ou algum tipo de estética que ficou associado a ele, que aí aparecia nas músicas, e aí era meio repetitivo, né? A música meio baseada no Ângelo Badalamenti, o começo da época que ele fazia aquelas trilhas sonoras para Twin Peaks, e tinha uma certa estética de esquisitice e um pouco violenta, que isso aí eu acho que tudo bem, faz parte, é o que ele quis mostrar, quem sou eu para ficar julgando isso, mas não é uma coisa que pessoalmente me pegava muito. Eu poderia facilmente assistir filme dele sem ter toda aquela parte violenta. Eu acho que teria interesse o suficiente.
E eu até hoje, quer dizer, eu entendo, mas eu não concordo exatamente que violência e, e essa ideia de que a gente tem que ficar focando no lado negativo das pessoas, que isso tem um interesse especial como entretenimento. Se bem que, não é, a gente não pode acusar o David Lynch de ter só se focado no lado negativo das pessoas, ou o lado violento, ou o lado obscuro, fica criando essa... Eu vou tentar explicar isso de uma maneira... É difícil explicar pelo seguinte: a gente, do jornalismo, a gente acostumou, de alguma forma, a ficar procurando lados obscuros nas pessoas. E como se tudo que as pessoas dissessem, ela tem um monstro ali dentro, e eu tenho que ficar apertando ali para ver se esse monstro sai, onde está escondido isso aí, porque é essa aí que é a verdade da pessoa. E é uma coisa estranha, porque a gente está focado tanto nisso que a exacerbação disso é a cultura do cancelamento, ou essa sensação que a gente tem agora de que a gente está sempre a um passo de ser alguma coisa estranha ser revelada da sua vida e de repente você virou um monstro. Isso aí eu acho que é uma tendência que o David Lynch, como uma pessoa da sua época, acabou também tendo isso dentro da obra dele. Porém, o que acontece é que ele consegue enxergar também o lado que é um lado, eu não vou dizer positivo, mas vou dizer complexo e fofo, e uma série de coisas. Não é só um aspecto, mas assim, a complexidade dessa parte que as pessoas querem mostrar para as outras. Como, por exemplo, nas cidades do Twin Peaks, essa coisa que as cidades pequenas norte-americanas têm de cordialidade, de tentar ser bonitinhas e perfeitas dentro de um padrão estabelecido de classe média. E, enfim, essas coisas eu acho que ele mostrou também que existe uma coisa a ser investigada aí. Não é aceitar também, dizer que isso aqui é a parte bonita e a outra aqui é a parte ruim, mas tem a complexidade nisso, como é que isso funciona, quais são as regras, o que funciona ali. Não é só denunciar essa terrível invenção da classe média norte-americana, né? Que esse estilo de vida, esses desejos, uma coisa meio infantil de total proteção, de jardins bonitinhos e consumo e carros e roupas e cordialidade, que foi uma das invenções mais terríveis da história da humanidade, porque causou uma série de impactos aí que a gente vê hoje no planeta. Mas isso tem uma complexidade em si, isso tem investigar isso não é uma coisa trivial, porque fala muito a respeito dos nossos desejos, do nosso desejo de proteção, desejo de empatia, desejo de amar os outros e todas essas coisas. Então essa investigação da classe média ele fez muito, especial no interior dos Estados Unidos. Então é uma coisa também interessante. É extremamente um cineasta voltado para processos e para o cotidiano, e é isso. Acho que é nosso trabalho interpretar a obra dele por muitos anos ainda, e interpretar abertamente, né? Não é que o David Lynch quis dizer aquilo, mas é isso aquilo que ele produziu diz pra gente hoje. Amanhã eu não sei. Então, aqui vai minha homenagem pro David Lynch. Foi uma pessoa definitivamente muito importante no meu processo criativo ao longo dos anos, se é que eu tive algum, e que o melhor aconteça aí com seu futuro, de alguma forma, não só do futuro dele como ser, mas também todo o futuro da sua obra e do spoil que ele vai deixar e coisas que podem ser descobertas do material que ele deixou aí extensivo, das suas experimentações cotidianas, que ele fazia não só em pintura, mas também em filme, em música. Deve ter muito material aí que ele não lançou e que pode ser que no futuro as pessoas queiram explorar e mostrar pra gente. Vamos ver o que vai sair daí, certo? Então, nossa homenagem ao David Lynch, grande cineasta norte-americano e criador de experiências interpretáveis por qualquer pessoa em qualquer pessoa de qualquer planeta, de qualquer nacionalidade
e por aí vai. Certo? Então esse aí foi o Monistério de hoje. A gente se vê quando der.